Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Bom dia. Saúde. Queridos, abre a sua Bíblia aí já. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 5. Hoje já é o 4º dia da nossa série, serão 6. E o tema de hoje é Uma Família por Todos. Lembra o tema da série? Um por Todos. Então a gente vai estar sempre enfatizando o propósito de Deus, o propósito que Deus intentou em seu coração para todos, para nós todos, para toda a humanidade, para toda a família, para toda a casa, para todo indivíduo. Então nós ouvimos de Deus a necessidade dessa ministração e hoje o tema é Uma Família por Todos. Deixa eu fazer um teste aqui, peraí. Ficou legal agora, ó. Olha lá, ó. Olha ali, ó. Agora olha lá, ó. Olha lá, ó. Agora vocês não perdem onde eu quero falar, ó. Leia aqui. Legal, gostei. Um por todos, uma família por todos. 1 Timóteo 5, quem achou diz amém? Amém. No verso 8, eu vou ler aqui na minha Bíblia, eu estou com a versão NVT. Algumas versões vão estar, algumas palavras diferentes, mas eu vou explicar aqui. Diz assim, no verso 8: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Tem alguma versão aí que está diferente? Tem, né? Então, nós vamos entender isso aqui. Para entender esse texto aqui, eu preciso dar uma aula para vocês. A gente vai precisar entender um pouco melhor o que esse texto quer dizer. O contexto de toda essa mensagem é o apóstolo Paulo ensinando para o seu filho na fé, Timóteo, como cuidar da igreja, como tratar a igreja, como que ele vai fazer para administrar a igreja do Senhor. E aí, se a gente volta a 2 capítulos anteriores, no capítulo 3, no verso 5, diz assim: pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então note que o apóstolo Paulo está usando o contexto casa e família dentro do mesmo nível, dentro do mesmo propósito, trazendo a mesma didática. Então casa e família, para o apóstolo Paulo, é a mesma coisa. Igreja e casa, para o apóstolo Paulo, é a mesma coisa. Igreja e família, para o apóstolo Paulo, é a mesma coisa. Então o contexto de toda essa mensagem é isso. No verso 15 do capítulo 3, ele fala assim: para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo assim: olha, para você cuidar da sua casa, para você separar líderes para a casa do Senhor, para você levantar líderes para a casa do Senhor, você deve observar se ele é um bom marido, se ele é um bom pai, se ele é um bom administrador, se ele é um bom filho, se ele dá testemunho dentro da casa dele, porque se ele não é lá, ele nunca vai conseguir ser aqui. Não tem como, essa conta não fecha. Eu já ministrei essa mensagem essa semana para o Viva Kids. Eu falei para eles: é impossível Deus te usar na igreja, na nave da igreja, se Ele não está te usando dentro da sua casa antes. É impossível. Eu não acredito nisso. Eu, Ricardo, não acredito nisso. É impossível. Deus não pula processos. Deus é um Deus de processos. Por quê? Nós precisamos de processos. Dar um carro na mão de uma criança não vai dar nada certo. Dar um carro na mão de alguém que está bêbado não vai dar nada certo. Eu vim falando para a Monique, 4 horas da manhã eu estava na Dutra, uma carreta passou por mim, eu estava a uns 80 por hora, a carreta passou por mim numa velocidade muito grande, só que lá na frente tinha outro carro na faixa do meio, na mesma faixa que eu estava, a uns 200 metros na frente, e a carreta cortou lá para a esquerda e voltou para a direita. Eu até dei uma freada, uma diminuída, porque parecia que ela ia capotar.
E a gente sabe que caminhoneiros que trabalham de madrugada, que puxam semanas na estrada, usam entorpecentes, alguns estão ali com sono, trabalhando cansados, e ele poderia causar um acidente. Por quê? Ele não está cuidando direito do que ele tem que cuidar. O apóstolo Paulo vai falar para Timóteo: cuida de ti mesmo e dos teus ensinos, que fazendo isso salvará tanto a ti quanto aos que te ouvem. Então começa por aqui. O que Deus colocou dentro de mim deve ser liberado para dentro da minha casa. E aí o que Deus colocou dentro da minha casa é liberado para a comunidade, para a igreja. E aí o que Deus colocou dentro da igreja é liberado para a sociedade. Então nós precisamos, para entender isso de forma mais completa, nós precisamos destacar essas 3 palavras que estão dentro desse texto. De 1 Timóteo 5,8. Família, fé e incredulidade. Família, significado no grego, a palavra oikios. Eu preciso falar sobre isso aqui, é meio chato. Olha que legal isso, gente, eu estou amando isso aqui, ó. Quem foi que comprou isso aqui? Eu pago. Manda conta para mim que eu pago, Lucas. Olha isso aqui, oikios. O idioma grego, ele é bem técnico. Ele é muito didático e técnico. E essa palavra aqui, ela tem um significado bem propício para o tema que o apóstolo Paulo está falando. Porque se você procurar, entrar no dicionário, lá no Strong ou no Lexo, e entrar no dicionário e procurar o que significa casa, ele vai dar outra palavra. Ele vai falar oikeus, sem o i, sem o oikeus. Por quê? Casa, sem esse i aqui, casa significa moradia, lugar de habitação. Oikios é usado até para o corpo, para templo. Então qualquer lugar espaçoso, qualquer lugar habitável, uma casa, uma caverna, uma barraca, um camping, tudo isso é uma casa, é um lugar que se pode morar. Mas quando se coloca esse i aqui, oikios, no grego significa um lugar de pertencimento. Então aqui na minha Bíblia está falando família. E algumas leituras aí, se você tiver com uma Almeida na sua mão, está escrito casa. Mas no grego é isso aqui. Por quê? Para nós, uma casa significa uma família. Para nós, uma família, ela é edificada numa casa. Tem uma frase do pastor Josué Gonçalves que eu gosto muito, que ele fala assim: o lar é um lugar onde a vida começa e o amor nunca deve acabar. Então para nós, e aí eu explico a diferença. Por que a Almeida, ela traz casa? Porque no nosso idioma, no português, quando você fala na minha casa, você fala assim: a minha casa ama assistir tal série. Está falando da família que mora lá. Fala assim: não, na minha casa nós amamos assistir futebol. Está falando da família que mora lá. Se você falar assim: hoje eu vou almoçar em casa, eu vou entender que você vai almoçar com a sua família. Você vai estar reunido com a sua família. Você vai estar reunido com os seus. Nessa versão que eu estou na NVT, que foi traduzida do inglês para o português, está família, porque o termo é diferente, mas o significado é o mesmo. Então o apóstolo Paulo está falando para Timóteo assim: olha, aquele que não cuida bem da sua casa, aquele que não cuida bem dos seus, negou a fé. E é pior do que os incrédulos. Isso aqui toca muito em mim. Porque o apóstolo Paulo está falando assim: não adianta você saber pregar, não adianta você saber cantar, não adianta você fazer obras missionárias, não adianta você fazer obra social, não adianta você ter dons, não adianta você ter nada disso, se os da sua casa não estão cuidados. Se a sua prioridade não está entre as suas 4 paredes mais íntimas. E aqui nós escalonamos a intimidade. Primeiro a nossa casa, primeiro a minha família, depois a minha casa espiritual, a minha igreja. E isso acaba se unindo. Porque quanto tempo nós dedicamos na nossa casa à igreja? Quanto tempo nós dedicamos da nossa família para a nossa igreja? Muitos, para estar aqui, acordou 2, 3 horas antes para se arrumar, para se preparar, para alimentar os filhos,
para arrumar a casa. Muitos aqui cancelaram compromissos ou adiaram compromissos para estar aqui hoje no horário do culto. Então essa casa é influenciada pela sua casa. Essa família, ela é influenciada pela sua família. É por isso que nosso tema de hoje é uma família por todos. E nós precisamos compreender isso. Porque é um egoísmo grosseiro quando nós achamos que só a nossa casa merece. Só a nossa família merece. Se o trabalho dessa igreja não for para edificar uma cidade, o nosso trabalho é em vão. Se o trabalho dessa família não for para ajudar outras famílias espirituais que estão aqui nessa cidade, o nosso trabalho é vão. Nós não podemos parar de pensar só no nosso umbigo, não. Tem gente dedicando a vida, dedicando a família, dedicando a casa, dedicando o seu intelecto, dedicando até a sua psique, para que pessoas sejam salvas por esse ministério. Eu preciso contar esse testemunho. Ontem eu estava na academia e foi aniversário de 2 senseis da minha academia. E um não pôde ir porque na quinta-feira um irmão dele faleceu. E aí só um sensei estava lá na festa para comemorar. E aí ele contou um testemunho, ele falou: há poucos anos atrás eu estava em depressão. Eu abri academia todos os dias, ele tem 2 academias. Ele cuida das 2 academias. Ele falou: eu abri academia todos os dias. Eu levantava cedo, ia para uma academia, mais tarde eu ia para outra, recebia os alunos. Aluno que falta eu ligo, eu vou atrás, eu trago os alunos para cá. E nessa caminhada toda eu acabei entrando numa depressão, porque eu esqueci de quem eu era. E ele falando a vida dele toda dedicada ao jiu-jitsu desde criança. Ele falou: todo mundo que eu conheço, eu conheci no tatame. Todo mundo que eu conheço, eu conheci aqui dentro. Todos os meus amigos, meus relacionamentos saíram, partiram daqui de dentro. Mas chegou no momento que eu perdi minha identidade, não sabia mais quem eu era, e eu caí em depressão. Ele falou que demorou muito tempo para tomar coragem para falar com alguém. E ele chamou uma das senhoras que treina lá com a gente e confessou para ela o que ele estava passando. E ela ajudou ele, ela trouxe ele para perto e ela tratou ele como um filho. E ele falou: ela foi como uma mãe para mim, é como uma mãe para mim. Chamou ela lá na frente, ela deu um discurso. E aí logo um rapaz se levantou, um irmão nosso se levantou e foi falar com ele, falou: olha só, eu conheço diversas pessoas aqui na academia que foram tiradas da depressão por causa do esporte. Eu conheço pessoas lá, me procuram para contar esse testemunho. Já tem 3 que estavam em depressão e que o sensei foi atrás e trouxe para dentro da academia e o cara acabou a depressão lá dentro. Porque nós precisamos de uma comunidade. Nós precisamos pertencer. E quando nós não pertencemos, nós nos perdemos. E quando nós não fazemos parte, nós nos perdemos. Olha o que significa essa palavra aqui: pertencer a uma casa ou família, doméstico, íntimo, pertencente à própria família, relacionado pelo sangue, parentesco, pertencente à família de Deus, pertencente, dedicado a adeptos de algo. No hebraico, quando se falava em família, não se falava só de sangue, só de parentesco. No hebraico, um escravo comprado é da família. No hebraico, se alguém comesse na mesa, era da família. No hebraico, só de estar dentro da tenda era família. É tanto que quando Deus chama Abraão, meu Deus, eu estou pulando, vou chegar lá. Quando Deus chama Abraão, Deus fala assim: sai da tua terra e da tua parentela, porque eu abençoarei a tua família. Ló não era da família de Abraão? Não, era parente. Ele não tinha o mesmo propósito. Ele precisou se separar. Deus já sabia que ia dar treta lá na caminhada. Deus já sabia que ia dar bel lá na caminhada. Deus já sabia que alguma coisa ia acontecer lá na caminhada. Aí Deus falou: ó, esse aí é só o teu parente. Por quê? O propósito não é o mesmo. O futuro de vocês não é o mesmo. É teu parente, não é a tua família. Ricardo, você está falando que eu preciso me destacar dos meus parentes? Não é isso. Você precisa buscar a Deus para ver qual é o propósito da sua vida na vida deles. Tem parente que a gente precisa trazer para a família. Tem parente que precisa entrar na família. Tem parente que precisa saber que existe uma família. Às vezes tem parente dentro da nossa casa que não sabe o que é pertencer a uma família. Nós oramos ali com o sensei ontem.
E aí esse irmão me chamou, falou: Ricardo está aqui, peço que ele ore aqui. A gente fez uma roda e a gente orou e todo mundo veio. Não sei se abraça ele, não sei se obrigado pelo que você fez por mim. Um dos rapazes chegou nele e falou: Sensei, obrigado. Os 2 filhos, falou: tanto que eu chorei para os meus filhos estarem aqui. Pertencer é muito importante. É por isso que nós precisamos entender esses termos. É por isso que eu gosto disso. Eu gosto. Quer fazer um teste comigo? Quer me alegrar? Quer me dar um presente? Fala assim: Ricardo, me responde algo. Ricardo, tira essa dúvida para mim. Bíblica, tá? Não vem falar de outra coisa que eu não sei. Até esses dias eu achava que o Rogério Ceni jogava bola ainda. Eu vi o Rogério Ceni na beira do campo de terno, gravado. Falei: o Rogério Ceni tá machucado? Os caras não, pô, ele é técnico. Eu pensando que ele era goleiro ainda. Mas sobre isso aqui eu tenho me dedicado muito. Eu tenho buscado muito. Por quê? Porque eu tenho a clareza que eu pertenço a uma família. E assim como nas artes marciais, aqui dentro, eu sempre falo isso. Não existe hierarquia. Não é porque um entende mais que o outro. Não é porque um faz mais que o outro. Não é porque um é mais conhecido que o outro, que ele é maior, que ele... Não é. Fazer parte de uma família é pertencer a algo. É ser igual. É ter todos algo em comum. O quê? O pertencimento. E aí, se eu pertenço a você, eu não estou sobre você. Eu estou com você. Se eu pertenço a você, você pertence a mim, nós pertencemos a um lugar, nós estamos juntos, caminhando juntos, navegando juntos. Nós não podemos cair no erro de: mas eu faço melhor, eu canto melhor, sou eu chego no horário todos os dias. Não, está errado. Entenda que para pertencer a algo, nós precisamos nos submeter a algo também. Nós precisamos entrar por uma porta. Nós precisamos respeitar ambientes. Nós precisamos respeitar limites. Nós precisamos ter limites. Pertencer a algo é fazer parte de algo. E pertencer à família de Deus é ser submisso ao que Deus está fazendo no todo e não só no individual. Então não deixe que essa carência de qual é o meu chamado, o que eu preciso fazer, o que Deus tem para fazer na minha vida, eu vou perdoar porque é o pastor, o que Deus vai fazer na minha vida, não deixa que isso suba ao seu coração, queridos, porque o chamado que Deus tem para você é para ser exercido aqui dentro. Uma vez eu ministrei sobre isso. E qual o maior chamado de todos? Se você é pai, seu chamado é ser pai. Se você é casado, seu chamado é ser marido. Se você é filho, seu chamado é ser filho. Você já tem todo chamado aí no seu DNA. Mas fica aquele comichão, né? Fazendo cosquinha. Não, você precisa cantar melhor. Você precisa pregar melhor. Você precisa se unir com essas pessoas. Não, você já é, você já pertence. Você já existe em Deus. Você já pertence a uma família. A sua missão é pertencer. Continuar pertencendo. E aqui tem algumas concordâncias. O apóstolo Paulo escreve lá na carta aos Gálatas: assim, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos que pertencem à família da fé. Existe uma prioridade. Prioridade. Mas lembre, isso aqui não pode fazer com que eu negligencie a minha família, o meu parentesco, a minha família de sangue. Então, se eu tenho irmãos que ainda não servem ao Senhor, eu preciso me dedicar em oração a eles. Eu preciso me dedicar em ministrar o Evangelho para eles. Eu preciso me dedicar em servir a eles com o meu testemunho, com integridade. Isso aqui não pode fazer com que eu caia no erro de falar: não, primeiro é a minha igreja. Primeiro eu oro por eles. Não. Efésios 2,19: assim já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas cidadãos dos santos e parte da família de Deus. Esse conceito de família no apóstolo Paulo, esse conceito de igreja no apóstolo Paulo é muito forte. Então pertencer, ser igreja, significa pertencer a uma família.
Falhou? Não vou mais pagar não, falhou. Falhou. Passa aí, tem como passar aí, Gui? Fé. O laser está funcionando ainda. Fé é outra palavra que tem um conteúdo semântico enorme no grego. Se você colocar lá fé e procurar o significado, vai sair diversos significados, porque as palavras são tecnicamente aplicadas aos contextos. Por exemplo, se você falar assim, hoje eu vou comer uma manga, você sabe que está falando de uma fruta, mas se tiver só a palavra manga e falar o que é manga, você vai ficar em dúvida se é a manga da camisa ou se é uma fruta. Você não vai achar que vai comer uma manga sendo manga de camisa, não. Banco, hoje eu vou sentar no banco. Aí você está na frente do banco lá, vou sentar no banco ou vou sentar no banco? Aí dá aquele chute, né? Não, as palavras são aplicadas nos contextos culturais, temporais e no que está acontecendo no momento, no local. E essa palavra fé que o apóstolo Paulo utiliza aqui, só o apóstolo Paulo escreveu 4 palavras para fé, 4 tipos de palavras no grego para a fé. Não vou trazê-las aqui, mas o significado dela: convicção da verdade de algo. Crença no Novo Testamento de uma convicção ou crença concernente à relação do homem com Deus. Esse significado que o apóstolo Paulo coloca aqui é diferente daquele de Hebreus. Lembra a fé em Hebreus? É um pouco diferente. Aqui ele é mais específico. A fé, esse pistes que o apóstolo Paulo usa aqui, ele está falando assim: é aquele que crê no que está acontecendo agora. A Bíblia não estava escrita, lembra? Na época do apóstolo Paulo, ele está escrevendo, não tinha Novo Testamento ainda. Eles caminhavam e eles aprendiam sobre o que estava escrito no Antigo Testamento, sobre o que os profetas escreviam, sobre a história de Israel, sobre o Pentateuco, a Torá. Eles aprendiam com essa literatura. Isso aqui não era canônico ainda. O apóstolo Paulo está construindo algo. Aí ele está falando assim, essa fé, isso que vocês precisam crer, quem não crê dessa forma aqui, no que está acontecendo agora, que é uma nova era. É o evangelho, é uma boa nova. É algo novo que está acontecendo. Está causando reboliço em todos os lugares. Quando o apóstolo Paulo começa a pregar sobre Jesus, as pessoas querem bater nele, querem matar ele, querem humilhar ele. Por que não? Como assim ressuscitar? Como assim você tem um Senhor que ressuscitou? Nunca um Deus ressuscitou. Os deuses gregos todos eram contabilizados do mais fraco para o mais forte, conforme aqueles que iam matando uns aos outros. Aí agora você está falando que tem um Deus que morreu numa cruz, humilhado, espancado, ensanguentado e ressuscitou. Cadê ele? É essa a pregação que o apóstolo Paulo está falando. É essa a cultura que o apóstolo Paulo está trazendo. E é sobre isso que ele está falando. É sobre essa fé. Loucura. É o que ele escreve lá em 1 Coríntios. O evangelho é loucura. É loucura para quem ouve. Imagina você chegar e falar assim, eu tenho um Senhor. Aí você vai pensar, tem um Senhor, é alguém que está sobre ele. Quem é o seu Senhor? Aí você mostra a imagem de Jesus. Essas imagens que tem hoje de Jesus. Primeiro aquele olho verde, cabelo liso, longo, aquela pele branquinha, sem nenhuma ruguinha, todo lisinho. Ou aquela mais robusta, aquela barba crespa, aquela pele mais queimada do sol, aquele nariz grande, torto, porque judeu, né, David? Nariz grande e torto, judeu é assim, né? Ele fez assim, não é com você não. E a imagem de Jesus para aquela época não era boa. Então falar que um homem desse era o seu Senhor era humilhante. Hoje não. Hoje as pessoas sabem que Jesus é um Deus, só não compreendem. Eles só não compreendem. Mas não, Jesus é um Senhor, é um Deus. Tem até uma data aí que comemora o nascimento dele. Tem uma data que comemora a morte dele também. Então é bem falado. O nosso calendário, ele foi feito através da vida desse homem. Então é antes e depois de Cristo o nosso calendário. Então é um homem importante, influente. A história dele está aí na história. Então falar que Jesus é o seu Senhor hoje é até legal, é até bonzinho. Mas aqui nessa época não era. Então o apóstolo Paulo está falando assim, se você não tem essa fé doida, se você não tem essa fé louca, se você não crê desse jeito aqui, você não vai conseguir.
Aí a gente traz para os nossos dias. Eu posso falar de Jesus, estou aqui, estou fazendo uma live no meu Instagram. Estou aqui falando de Jesus, está ao vivo no YouTube da igreja. A gente está aqui falando, abertamente. Jesus, Deus, Jesus é Senhor sobre todos os senhores da terra. É o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Não há alguém maior do que Ele. Não há um Deus mais poderoso do que Ele. Não existe outro Deus além dEle. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio e o fim. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Não influencia em nada na sociedade. Tem lugares que você fala isso. Semana passada, lembra do tema da semana passada? Uma missão por todos. Lá no Viva Kids eu abri o site do Portas Abertas para as crianças. Eu mostrei para eles as 50 igrejas mais perseguidas que tem no mundo. Os 50 países mais difíceis de ser cristãos. E aí é engraçado que eu abri e aí tem o mapa o mapa mundi com os pontinhos vermelhos e laranjas, que são os países que perseguem os cristãos. E aí tem uma legenda do lado assim, essa legenda estava cobrindo a América. E aí eles perguntaram, Ricardo, na América tem algum país próximo do Brasil que é perseguido? Eu falei, tem. Eu puxei a legenda. Tem países vizinhos nossos que não dá para ser cristão abertamente. Do lado nosso. Não sei se vocês sabem, mas esse mês estourou a notícia de que uma ONG achou lá na floresta amazônica, em meio às tribos indígenas, caixinhas de som, que são lançadas lá com o evangelho pregado, o Novo Testamento lido em 3 idiomas, em inglês, no português e no espanhol. São lançados lá no meio das tribos indígenas por drones. Então eles mandam essas caixinhas de som, passando o evangelho em áudio full time. Ela não desliga. E eles jogam lá também folhetos, bíblias, vem drone, os missionários, pega o drone, vai lá para o meio da floresta amazônica e vai lançando. E aí o Ministério Público abriu um inquérito, o Ministério Público do Brasil abriu um inquérito para achar quem foram os missionários que fizeram isso, porque é proibido pregar a religião de conversão para as tribos indígenas no Brasil. Em Guarulhos tem uma tribo indígena. A nossa Constituição diz que eu não posso ir lá pregar para eles. Eu posso pregar, mas se alguém falar assim, Ricardo, eu quero esse Jesus, eu sou preso. No nosso país. Então a gente não é tão livre assim, né? Então a gente não tem tanta liberdade assim, né? Então isso não tem tanto poder assim, né? Parece que não. Mas o que nós mais vemos são essas tribos se convertendo. São esses povos vindo até Jesus. Eu mostrei para as crianças um vídeo de missionários na Índia, onde o missionário teve um sonho. E no sonho Deus falou para ele assim, olha, vai lá para o centro da cidade, vai lá para a praça da cidade, porque lá vai vir um homem de barba branca, com um turbante laranja, com uma roupa toda laranja, e ele vai vir até você e ele vai perguntar de mim para você. E aí o missionário acordou, chamou os amigos dele e falou, Deus falou para mim ir lá para o centro da cidade, porque vai vir um homem assim, assim, assim. Deu todas as dicas para o grupo dele. E aí eles estão andando no centro da cidade, e aquelas estátuas enormes, aqueles deuses hindus, e aí eles estão andando, daqui a pouco o câmera vira a câmera assim e fala, olha ele ali. E lá vem um homem com turbante laranja, a roupa toda laranja, a barba branca bem grande, e ele vem andando, mas ele não está sozinho, tem uma multidão atrás dele, porque o cara é um guru, ele é um líder religioso, um líder hindu, e lá se você pregar o evangelho você morre na hora. Se você falar de Jesus lá, você morre na hora. As pessoas, é lei, as pessoas têm o direito de te matar e ainda são condecoradas por isso. Porque para eles é uma afronta muito grande pregar o evangelho nesses lugares. E aí um homem chega e ele tem um guia que conversa com ele. Esse guia vai até esse homem e aí esse líder vem até o missionário. E o missionário se senta com ele e fala assim, olha, Deus me mandou aqui. Ele falou, eu sei. Deus falou comigo também. Me fala aí o que ele tem para falar. E ele começou a explicar o evangelho para esse hindu. Só que as pessoas que estavam acompanhando ele começou a chegar perto. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui amanhã, porque eu preciso dispensar esse povo. Porque se eles souberem o que a gente está fazendo aqui, morre eu, você e todo mundo que está aqui. No outro dia eles se encontraram.
E aí a cena é linda. Eles estão sentados num degrau, uma quadra assim, eles estão sentados num degrau assim, os dois, e o missionário está explicando o evangelho para aquele homem. E de repente esse homem tira a sandália dos pés e coloca a sandália de lado. Aí ele olha e fala: por que você fez isso? Aí ele fala assim: porque esse lugar é santo agora. Porque os meus pés estão pisando em lugar santo. Não importa o lugar que você está, onde Deus quer se manifestar, aquele lugar é santo. A tua casa é santa, a tua família é santa, aquele lugar é santo. Não é dentro de 4 paredes, é onde você está que Deus quer manifestar a presença dEle. E aí, meses depois, o guia mandou mensagem para o missionário. Esse vídeo se chama Pai das Luzes. É 1h30 de testemunhos. É um documentário. E aí o missionário fala: ele já converteu mais de 300 pessoas, sem uma Bíblia, sem um curso teológico, sem um seminário, sem saber grego. Só a presença, só a entrega. Só bastou ele pertencer. Vamos ver se funciona agora. Vamos ver a concordância aqui, ó. Em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção das realidades que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e se torna o galardoador do que os buscam. Incredulidade. Essa palavra no grego ela significa falta de fé. E ela significa também um tipo de escuridão, um tipo de cegueira, um tipo de falta de visão. Obrigado, Deus abençoe. Infiel, traidor, não confiável, incrédulo, descrente, sem confiança em Deus. Eu não coloquei aqui para não confundir, mas eu vou falar. Essa palavra aqui no grego também significa incrível. Essa palavra no grego significa incrível. Ele está falando de incrível, de não conhecer a Deus. A palavra incrível não que a pessoa é uau, não. É incrível de você não consegue entender quem é Deus. Você é incrível. Você é superdotado de tolice. Não de... É isso que significa. A tonalidade dela é essa. 2 Coríntios 6,14, não fiquem em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade pode existir entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão tem as trevas com a luz? Então o apóstolo Paulo está falando assim, olha, nós que pertencemos, precisamos tomar cuidado nos lugares fora de onde nós pertencemos, com os relacionamentos de onde nós não pertencemos. Um dia, um jovem do Viva Kids, um herói do Viva Kids me perguntou, Ricardo, o que eu preciso para casar? Eu falei, eita, 11 anos, rapaz. Eu falei, não vou te responder isso aí não. Eu falei, cara, você precisa continuar na caminhada que você está, buscando a Deus, sendo um menino íntegro. Se torne um homem íntegro. Busque uma profissão, invista nessa profissão, tenha sucesso nessa profissão. Tudo isso vai fazer com que você seja atraente. Não é só a sua beleza, não é só o seu aspecto físico, não. A sua dedicação, a sua busca, o seu sucesso vai fazer com que Deus coloque alguém do seu lado que te impulsione mais ainda nisso. E aí nesse momento você está pronto para casar. É quando vocês enxergarem o mesmo processo, o mesmo propósito. E aí ela vai vir ser uma ajudadora sua. Vai completar a sua caminhada. E aí vocês juntos vão prosperar. Quando você enxergar isso, você está pronto para casar. Mas não agora, menino. Vai jogar videogame, vai jogar bolinha de gude, rodar peão. Agora não. Foi o Rafa. Vou falar que ele não está aqui. Eu falei com os pais dele no dia. Mas olha a preocupação da criança. Por quê? Vê a gente falando. Quantas vezes o Rafa virou noites ouvindo eu e o pastor Resto conversando sobre isso.
Carol e Monique conversando sobre isso. Quantos projetos ele nos acompanhou falando para casais, em congresso de casais, fazendo trabalho para casais. E ele ali junto, e preocupado, como que eu vou casar? Quando que eu estou preparado para casar? Mas esse é o nosso propósito. Ele sabe que ele pertence a um lugar, e que ele precisa prosperar nesse lugar. Esse é o nosso propósito. As pessoas precisam saber que podem contar com a gente, que podem olhar para a gente e falar: olha, eu pertenço a essa família, eu pertenço a essa casa, eu faço parte desse lugar. A fé não é só em crer que Deus existe, não. Tiago fala: crê você que Deus existe? Faz muito bem. Os demônios creem e estremecem. Eles sabem quem é Deus. Eles temem a Deus a ponto da sua estrutura não se suportar. Lembra quando Jesus chegava perto de uma pessoa possuída, de um endemoniado? Os demônios se manifestavam antes de Jesus falar alguma coisa. O que queres aqui, ó Senhor, filho de Davi? Não é chegada a minha hora ainda. Eles sabem a hora deles. Eles sabem qual é o fim deles. E nós precisamos saber também. Se o demônio sabe disso, nós precisamos saber também. Qual é o nosso fim? Qual é a nossa caminhada? Qual é o nosso processo? Qual é a nossa direção? Onde nós pertencemos? O que precisamos fazer? Quem nós precisamos ser? O que Deus quer fazer em nós, através de nós e por nós? Isso tem que estar numa cartilha. Davi falou assim: todos os meus dias estão escritos no seu livro. Uma vez eu vi o pastor Marcos Feliciano, na época que ele era bom, pentecostalzão, usava suspensório. Ele falou: olha, toda vez que eu vou pregar, eu peço para Deus abrir o livro daquela igreja e fala: Senhor, mostra para mim o que o Senhor quer fazer naquela igreja hoje, mostra o que está no seu livro, porque é isso que eu quero falar ao coração daquele povo. Eu falei: eu quero pregar assim também, quero ser assim também. E Deus, Ele faz isso, queridos, porque Deus tem um plano para nós. Se Deus tem um plano para nós, Ele não é irresponsável de pular processos. Por isso que nós precisamos entender cada passo, cada processo. É por isso que nós precisamos entrar por uma porta. É por isso que nós precisamos sentar no nosso lugarzinho, ficar, esperar o tempo certo. Porque tudo fora disso é incredulidade. E essa incredulidade causa traições, rebeldias, facções. E o apóstolo Paulo vai falar que tudo isso é um pecado de perdição. Então nós precisamos ter plena consciência de quem nós somos, onde pertencemos, a quem pertencemos e o que nós precisamos fazer. Tem hora que é melhor ficar calado. Já falei, pastor, deixa eu ficar quieto um tempo, ficar calado um tempinho, vamos falar só nós dois aqui. Não deixa, que às vezes dá vontade de extravasar, às vezes dá vontade de falar, mas eu falo: não é agora, não é para isso. Por quê? Não é o que eu vejo que precisa, é o que eu preciso também. David orou por mim antes do culto começar. E uma das palavras dele foi: Senhor, a tua palavra fala primeiro com o ministro, então que o Senhor complete ele com a tua palavra. E é exatamente isso que precisa acontecer com a gente. A minha responsabilidade aqui não é só vir falar grego e tal, e tudo. Não, é vir aqui transmitir para vocês o que Deus está fazendo aqui dentro. Lembra que eu falei? Primeiro dentro da nossa casa, e aí o que Deus está fazendo aqui dentro, Ele coloca para fora. A aplicação dessa mensagem: Deus cria um homem com conceitos familiares. Sempre falo isso nos encontros de casais. Adão vê o futuro. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Vamos lá para o Éden. Deus cria todas as coisas, cria os animais, cria o homem, cria o jardim, coloca o homem dentro do jardim e fala para o homem assim: olha, a sua função agora é cuidar e lavrar a terra. Deus dá direções, dá ocupações para Adão. E agora Adão está ali, labutando, trabalhando, colocando nome em bicho, fazendo tudo aquilo que nós sabemos já. E aí Deus olha e fala assim: não é bom que o homem fica só. Tem um versinho, quem lembra do versinho que eu falo de casais? Tem um versinho que fala assim, deixa eu ver se eu me lembro como começa. Existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus quem criou o casamento. No princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos de fato bem diferentes.
Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o tempo todo pensando em nome de bicho. Era porco, macaco, tatu, cachorro, alce, leão. Adão andava ocupado e foi muito abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E Deus, por demais atento lhe sondando o coração, decidiu que era possível dar um fim à solidão. E disse: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei uma companheira, uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação um plano que pretendia, nocauteou nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus tirou o osso, pondo carne no lugar, e assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando Adão acordou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. E Deus pegou a varoa e trouxe a Adão, e ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. E a partir daquele dia, um homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo bem machista e corriqueiro que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vinda da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há muitos que dizem, e há alguns que acreditem, que Deus fez Adão primeiro, para Eva não dar palpite. Mas nada disso importa para o sucesso da vida 2. Para ser feliz não importa que veio antes ou depois, porque Deus fez tudo perfeito e discorde quem quiser. Porque o melhor da mulher é um homem e o melhor do homem é a... Acredite se quiser. Glória a Deus. Então nós sabemos o que aconteceu lá no Jardim do Éden. E aí Deus cria Eva, traz para Adão, e o que Adão fala? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Quem era o pai de Adão? Quem era a mãe de Adão? Quem era o pai de Eva, a mãe de Eva? Isso não existia. Só que Deus cria um homem completo. Deus cria um homem e sopra na narina do homem o fôlego de vida. Deus coloca algo de Deus, dele mesmo, dentro do homem. E o que tem dentro de Deus? Uma família. Pai, Filho e Espírito. E aí Adão vê Eva. Até aquele momento Adão não sabia o que era um pai, o que era uma mãe. E quando Adão vê Eva, opa, vou deixar pai e mãe para me unir com essa mulher. Adão vê o futuro. Não existia um pai e a mãe ali ainda. O que Adão está vendo? O futuro. Adão está vendo filhos. Adão está vendo relacionamentos. Adão está vendo famílias, lares construídos. Adão está vendo o futuro. Adão está vendo tudo isso. Olha o futuro que Adão viu aqui, ó. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou quando deu à luz Caim. Ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz ao irmão de Caim e o chamou de Abel. É a primeira vez que esses termos são utilizados na Bíblia Sagrada. Pai, mãe, filho, nascimento, geração. É a primeira vez. Deus cria o homem com conceitos familiares dentro dele. É por isso que o ímpio quer casar. É por isso que o ateu quer casar. É por isso que aqueles que são contra a presença de Deus querem casar. Querer se casar é um ato de obediência à palavra de Deus. Eu faço casamento, e antes de fazer o casamento eu faço uma entrevista. Eu tenho que fazer pelo menos 3 entrevistas com o casal. Uma com um homem, outra com a mulher e uma com o casal junto. E aí dentro dessa conversa eu construo uma mensagem para eles, através da história deles. E a minha exigência, 2 exigências que eu faço, é pregar a palavra de Deus. Eu trago a história deles através da palavra e tirar uma selfie com eles. A primeira, é a única exigência que eu faço. E aí dentro disso eu falo para eles: vocês estão sendo obedientes a Deus. Porque o casamento foi criado por Ele. A família foi criada por Ele. Ser pai só é possível porque Deus é pai. Ser filho só é possível porque Cristo é filho. Ter essa união só é possível porque o Espírito Santo está caminhando sobre as águas do abismo. Ele está caminhando onde não tem nada para construir o que nós conhecemos. Ele está caminhando onde o relacionamento está sendo destruído, para que ele seja renovado, restaurado, para que tudo seja como Deus intentou no seu coração. Mas há um obstáculo. O pecado destrói a família que Deus criou. Tentação.
Deus vai até Caim. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Deus se antevê aos problemas. Caim está tentado. Caim está querendo treta. Abel brincou com meus carrinhos. Abel bagunçou a minha roupa. Abel dormiu na minha cama hoje. Abel, o problema de irmão sempre aconteceu, olha aqui. E aí Deus, ao invés de intervir e falar, não, você tem que parar com isso, não, falou, toma cuidado com o que está subindo ao seu coração. Porque se isso se concretizar, isso vai te dominar. Essa raiva contra o irmão vai te dominar. Essa angústia contra o irmão vai te dominar. Essa indiferença contra o seu irmão vai te dominar. Deus está falando, vocês foram criados iguais. Não deixa isso dominar o seu coração, porque isso pode te destruir. O pecado. Caim arma uma armadilha e mata o seu irmão, trazendo uma grande tragédia, destruindo uma família, destruindo um lar, trazendo angústias para um lugar que é para ter felicidade, trazendo tristezas para um lugar que não cabe tristezas. O seio familiar não é um lugar para a gente se entristecer. A gente pode se emocionar, a gente pode passar por algumas coisas difíceis, mas só de estar juntos deve alegrar o nosso coração. A palavra fala que um coração alegre aperfeiçoa o rosto. Então nós precisamos entender que só fazer parte já é um motivo de alegria. Eu posso vir para cá cansado, exausto, triste. Eu conheço um pastor que estava com um compromisso aqui em São Paulo, ele é de Goiás. E 2 dias antes do compromisso aqui em São Paulo, o pai dele faleceu. Ele ficou no hospital com o pai dele, acompanhou, o pai dele faleceu. O menino que ia receber ele aqui ligou e falou, pastor, não precisa vir, a gente esteja. Ele falou, não, querido. No dia que você me convidou para estar aí, o meu coração se alegrou. Eu vou enterrar meu pai, mas a minha alegria é de estar aí junto com você. E ele trouxe uma das mensagens mais fascinantes que eu já ouvi. Pastor Carlos Borges Júnior. Então, pertencer é o que deve alegrar o nosso coração. Fazer parte é o que deve alegrar o nosso coração. Pertencer é o que deve ser a nossa prioridade. Eu já pertenço lá em casa. Eu sempre falo isso aqui. Eu acho incrível quando a gente vê o testemunho dos filhos. Eu falei no Viva Kids Day, esses dias a gente indo embora, e Eloá falou assim, pai, quando eu crescer eu quero ter amigos igual aos seus. E como? Que você vai para a casa deles e dorme na casa deles, e chega lá, eu brigo com os filhos dele, eu quero ter filhos que brigam com os filhos dos meus amigos. É essa linha que nós precisamos caminhar. É esse lugar que nós precisamos pertencer. Caim não entendeu isso, e aí ele destrói a família dele. A consequência, olha o que Deus fala para Caim: o solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. O pecado contra a família nos destitui da família. A rebeldia, a traição, a infidelidade. O que é isso? É não saber pertencer. É correr atrás dos próprios direitos. Eu estou indo para me sentir bem, só isso. Não quero ter compromisso com ninguém. Aí você chega em casa, olha o que Deus está falando aqui: você não terá um lar. Enquanto nós agimos com justiça própria, nós não vamos ter um lar. Enquanto nós agimos para satisfazer o nosso ego, nós não vamos ter um lar. Lembra da frase: o lar é onde a vida começa e o amor nunca deve se acabar. Mas Deus não perde batalhas. E aí Deus gera uma família para ele. Deus chama Abraão. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei.
Farei de você uma grande nação e o abençoarei e tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. O cumprimento da promessa. Eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Jesus é indagado, mas você conhece Abraão? Você não é da família de Abraão? Nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. Aí Jesus diz, antes de Abraão nascer, eu sou. Deus está gritando aqui, através de Jesus, a família que eu criei dentro do homem vai permanecer. Agora através de uma comunidade, agora através de uma igreja, agora através de um povo, agora através de uma nação, de uma geração. Mas ela permanece viva, intacta e invencível. Nossa vez. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Lembra da incredulidade? As escrituras previam esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse, todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer, por ter fé, por acreditar, por pertencer, por fazer parte, por obedecer. Abraão obedeceu a palavra e através dele Jesus veio, obedeceu, creu, pertenceu, e agora nós temos o direito de fazer parte de uma família intacta, de uma família invencível, de uma família inalcançável pelo que o inimigo está fazendo. Nós fazemos parte da família de Deus. Fique de pé. Frase de um livro que me ajudou a preparar essa ministração. Diz assim: a igreja não é uma coleção de famílias, a igreja é uma família. Não somos receptivos à família, nós somos a família. Aprendemos dentro da igreja habilidades necessárias para ser filhos ou filhas, irmãos ou irmãs, maridos ou esposas, pais ou mães espirituais. E o contrário também é verdadeiro. Aprendemos dentro da família as dinâmicas que depois praticamos dentro da igreja. Nós, igreja, crescemos juntos e por isso precisamos uns dos outros. Essa mensagem é um convite para você que não se acha pertencente a uma família ainda. Você que acha que está caminhando sozinho, você que não vê uma luz no fim do túnel. Essa mensagem de hoje é Deus gritando ao seu coração: aqui existe uma família para você pertencer. Se você está ouvindo essa mensagem gravada, se você está na sua casa ouvindo essa mensagem é para você também. Existem diversas famílias espalhadas por aí. Eu tenho muitos primos. Eu acho que eu tenho 16 tios, então eu tenho muitos primos. Tem um tio que tem 8 filhos. Tenho muitos primos. Tenho primos mais novos que eu, que já são avós. E eu gosto de visitar eles. Eu gosto de falar com eles. Eu gosto de estar sempre inteirado com o que está acontecendo na vida deles. Quais as novidades. Vendo os filhos deles crescerem. Apresentando os meus filhos para eles. E é legal quando, se eu quiser, eu vou embora daqui e chego em casa amanhã, passando na casa de cada primo. Família muito grande. E o reino de Deus é assim também. Nós precisamos ter a liberdade de transitar entre a família de Deus, de conversar com a família de Deus, de aprender com a família de Deus. Aqui tem uma, amém? Nós pertencemos a uma, amém? Nós somos parte de uma família, amém? Mas tem família aí fora. Tem aqueles que precisam saber que existe uma família. Tem irmãos nossos lá fora que não sabem que existe um pai. Tem irmãos nossos lá fora que não sabem que existe uma casa. Existem órfãos lá fora que precisam de paternidade, que precisam ouvir sobre a missão, que precisam entender o que é uma igreja, que precisam entender que Jesus é o Salvador deles. É por isso que nós criamos essa série de mensagens.
para enfatizar que Jesus é um por todos, é um filho por todos, é um pai por todos, é um salvador por todos, é um missionário por todos, Ele é a igreja por todos, Ele é tudo por todos, todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, todas as coisas se cumprem nele. Se você vem aqui para ver o sucesso de alguém, você está errado. A gente vem aqui para ver a presença de Deus sendo manifesta. Se você está buscando a Deus só para essa vida, o apóstolo Paulo fala assim: vocês são os piores da humanidade. Vocês buscam a Deus só para essa vida, vocês são a ralé do povo. Nós buscamos a Deus para alcançar a eternidade com Ele. Deus quer te trazer para dentro de uma família, para dentro de um lar, onde Ele é o cabeça de todos, onde Ele é o provedor de todos, onde Ele traz a provisão. Para terminar, eu me lembro do meu pai chegando em casa com pizza às vezes, e assim que o Habib's começou a vender os deliveries, e aí ele trazia pizza, isso lá em 1995. E aí esses dias um amigo meu fez um evento para as crianças e ele comprou 400 esfirras abertas. O cara fez lá um preço de custo para ajudar também no evento. E ele falou que tinha um menino comendo e chorando. Ele foi perguntar o que foi. Ele falou: nunca comi uma esfirra. E aí só aqui que eu encontrei. E não é necessidade, é ambiente. Nós precisamos ter um ambiente de provisão. Onde Deus é provedor, nós vamos sentir todos os sabores que existem. Nós vamos provar de tudo que Ele tem para oferecer. Quando Deus é provedor, nada vai nos faltar. Quando Deus é provedor, o nosso paladar físico vai nos levar para um lugar espiritual, transcendente. Tudo que Deus faz não é para ficar aqui, é para transcender. Nós não podemos não entender o que Ele está fazendo, mas vai chegar um dia que nós vamos glorificar a Ele. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Obrigado por aquela pessoa que o Senhor colocou no meu caminho, na minha vida. Obrigado por aquela porta aberta. Obrigado por aquela palavra, por aquela canção, por aquele abraço. Obrigado por aquela oração. Obrigado por aquele presente. Obrigado, Senhor. O que o Senhor está fazendo em nós hoje é para transcender os tempos. Então, queridos, não perca tempo. Olhe para o que Ele está alimentando. Olhe para a mesa que o Senhor está servindo e desfrute dela, amém? Vamos orar.